Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Ateliê, e hoje eu vim mostrar para vocês alguns tecidos que são coleções novas que chegaram lá da Eva Tecidos para mim. Como esse aqui é um painel, eu queria mostrar para vocês antes de cortar ele. Ele é tricoline, 100% algodão, é uma coleção nova que se chama Patchwork Country. É um recorte que tem 47 centímetros e nesse recorte tem 6 peças. Já na medida certa, é só vocês cortarem, estruturarem e montarem a peça de vocês. Eu vou ensinar o passo a passo de cada uma dessas peças, vou ter que cortar e estruturar. Esse tricoline eu vou estruturar na manta R2, mas lá no site esse mesmo recorte vocês também encontram na sarja impermeável. Quem gosta de trabalhar com sarja pode ir lá conhecer. Então, aqui eu tenho duas necessaires menores, de 34 por 22, ó, com estampas bem diferentes. Tem uma outra necessaire maior, de 34 por 35. Tem essas duas menores também, que é do mesmo tamanho daquelas duas primeiras, de 34 por 22, mas são 4 necessaires com estampas diferentes, bem diferentes. E tem essa outra necessaire maior aqui, que ela é trapézio, que ela mede 48 por 38. Então, eu vou ensinar vocês a montarem essas peças, vou estruturar primeiro. Vou cortar elas, eu queria mostrar elas assim antes de cortar, para vocês verem como que vem o painel. Nessa mesma coleção Patchwork Country, tem essa outra estampa aqui, que é uma estampa corrida, ó, bem linda, que dá pra gente fazer várias peças diferentes. Depois, conforme eu for gravando, eu vou publicando aqui pra vocês. E lá no Instagram também eu publico muita coisa, então quem não me acompanha vai lá me acompanhar. E para acompanhar esses recortes, eu vou utilizar essa coleção aqui que se chama Barrado Xadrez, que também é uma coleção nova, lançamento da Eva. Aqui eu tenho 3 cortes diferentes de tecido, cada um deles tem 50 centímetros, mas em cada um deles tem 3 cores diferentes de barrado. Então, a gente pode variar muito nas criações, né? Escolher cores diferentes para trabalhar com peças e fazer peças bem diferentes. É interessante porque num único tecido a gente tem 3 opções de cores. Vou usar essa coleção aqui junto com essas peças e vou mostrar para vocês o passo a passo. Hoje eu vou ensinar vocês a costurarem esta necessaire box, que é aquele recorte maior do painel. Como vem uma dessa aqui em cada painel, eu não tenho nenhuma pronta para mostrar para vocês, mas a gente vai descobrir no final do vídeo. Então, acompanhem para vocês verem como que ela vai ficar pronta. Fiz a mesma coisa, passei o tecido sobre a manta R2, fiz os trabalhinhos aqui, nas linhas aqui, fiz um trabalho diferente, ó, na volta da ovelhinha, do coração, mas isso aqui não é necessário, é opcional, eu fiz só para dar um charme na peça. Vocês podem só passar o tecido sobre a manta e fazer essa costurinha em toda a volta do recorte. Sempre tem que passar do centro para fora, para vocês cuidarem e deixarem o tecido retinho. Depois, vocês ainda podem acertar um pouquinho as medidas para não ficar nada torto, senão no final o resultado não fica legal. Então, se vocês forem fazer esses quilts aqui, né, fazer essas costurinhas retas em algum desenho, alguma coisa, sempre cuidem para não entortar o tecido na manta. Depois que vocês fizeram isso, já estruturaram na manta R2 e cortaram aqui essa parte das caixinhas de leite, a gente vai montar. Eu coloquei esse molde em cima de um tecido. Esse tecido aqui é o xadrez barrado, lá da Eva Tecidos também, que é lançamento, vou usar como forro. Eu só coloquei esse recorte aqui pronto em cima do tecido e cortei na mesma medida aqui e na mesma medida da largura também. Nem cortei ainda as caixinhas de leite, porque depois eu vou fazer uma costurinha aqui e depois a gente corta que vai ficar melhor. Então, é bem simples de costurar, já tenho vários passo a passos aqui de necessaire box. Nós vamos começar colocando o zíper. Eu vou abrir o zíper, cortem ele um pouquinho maior do que essa base aqui, para ficar fácil de encaixar o cursor. Nós vamos abrir, colocar direito com direito, vamos alinhar e fazer uma costurinha de segurança. Depois, do outro lado também, direito com direito, alinha e faz uma costura de segurança. Depois, vocês vão vir com o forro, vão colocar direito com direito, vão alinhar aqui nas duas bases e vão fazer essa costura. Depois que a gente fizer essa costura, a gente vai desvirar e vai fazer aquela costurinha de pesponto aqui na borda do zíper, como a gente tá sempre acostumado a fazer.
prendi o zíper e o forro, depois eu desvirei a peça e fiz uma costurinha de pesponto aqui na borda. Também já fiz uma costura em toda essa volta para prender a parte principal ao forro. Agora eu vou cortar esse excesso de forro que ficou aqui nas caixinhas de leite. Cortei o excesso que tinha aqui de forro. Agora nós vamos colocar o cursor. Eu vou colocar 2 cursores nela, porque ela é bem grande, então para facilitar a abertura, eu vou colocar 2. Então, aqui a gente corta a pontinha dos dentes do zíper de um lado, emparelha aqui os dois para ficar na mesma medida, essa pontinha. Vou cortar essa pontinha aqui e vou encaixar. Vou utilizar esse cursor de ovelhinha que combina com tecido, esse cursor é lá da JJ Fivelas e também temos cupom de desconto para comprar no site. Vou deixar aqui na descrição do vídeo as informações. Vou colocar, olha se ficou alinhada as duas bordas, se ficou a gente vai fechar e vai colocar de novo. Depois a gente vai precisar desvirar a peça, então o cursor tem que ficar aqui no meio. Encaixa de um lado, encaixa do outro e puxa. Olha se ficou igual as duas bordas aqui do zíper, se ficou a gente deixa aqui. E agora eu vou colocar outro na outra ponta. Esses cursores coloridos também são da JJ Fivelas, os zíperes que eu uso também são de lá. Vou cortar aqui a pontinha. E vou encaixar. Olha se ficou bonitinho aqui dos dois lados, se ficou, vou deixar aqui. Agora, nós vamos desvirar. Antes de desvirar, a gente já pode colocar a alça, para ficar mais fácil, tá? De vocês colocarem ela bem alinhada aqui no centro. Eu vou colocar 2 puxadores primeiro, para depois a alça. A alça eu vou colocar aqui na lateral. Eu não ia colocar a alça nela, mas eu acho que vai ficar mais fácil de carregar se colocar a alça. Então, aqui eu tenho 2 pedacinhos de alça chique, no tamanho de 6 centímetros. Eu vou dobrar ao meio. Como ela é bem grossinha, eu prefiro costurar, fazer uma costurinha aqui primeiro para fechar. E depois eu vou colocar aqui. Então, é só fazer uma costurinha de segurança por enquanto. Depois que a gente colocar esses puxadores, a gente desvira ela para fechar. Então, faz uma costurinha aqui e uma costurinha aqui. Fiz uma costurinha para prender esse puxador. Cuidem para deixar bem alinhado com o centro do zíper. Agora, nós podemos desvirar. Esse puxador vocês podem fazer de tecido, se vocês quiserem. Podem colocar alça de algodão, que vai ficar bonita também, que vocês tiverem em casa. Tem pessoas que nem colocam puxador na necessaire, eu acho que fica mais fácil de abrir e fechar tendo esse puxador. Ó, então, agora nós vamos alinhar aqui, ó, a parte do zíper com essa parte aqui de baixo e vamos só fazer uma costurinha. E aqui também. Alinha tudo direitinho, encaixa perfeitamente o molde, ó. E faz uma costurinha aqui. Fiz uma costurinha aqui para prender as duas partes. Agora, nós podemos cortar esse excesso que ficou de zíper. Porque agora já podemos fazer o acabamento. Sempre queime as pontinhas do zíper, para ele não ficar desfiando. Agora, com a própria sobra de tecidos que ficou aqui dessa lateral, que nós tiramos do forro, a gente corta tirinhas no tamanho de 3,5 centímetros, que dá certinho pra gente colocar aqui nessas laterais. Então, a gente vai colocar direito com direito, eu vou fazer uma costurinha no tamanho de um pé de máquina, depois eu vou virar lá pro outro lado. Se vocês quiserem, já dá pra vincar aqui o meio. Quem tem dificuldade de colocar viés, pode vincar pra ficar marcadinho. Ó, e coloca aqui, faz essa costurinha de pesponto. Vou fazer e depois eu mostro pra vocês o restante. Fiz essa costurinha no tamanho de um pé de máquina. Agora, eu vou dobrar lá pro outro lado. Já fiz nas duas pontas. Aqui, a gente vai dobrar até aquela marcação do meio ali que a gente fez, que a gente vincou o tecidinho. E dobra de novo. Aí, tampa essa primeira costurinha que a gente fez aqui, passa um pouquinho só, 1 milímetro, 2 milímetros, e faz essa costurinha aqui na borda. Fiz essa costurinha
Para prender o viés, então o acabamento já está pronto aqui nas laterais. Nós podemos abrir esse zíper agora para ver como ficou. Cuidem para pegar os dois lados direitinho, para não ficar nada mascado aqui. Então, vocês podem conferir agora antes de fechar ela, para não ter erro no final. Agora, eu vou desvirar ela aqui só para me saber qual é a medida da alça, para me dizer a medida certinha para vocês. Cortei um pedacinho de alça chique no tamanho de 25 centímetros. Quando vocês não conseguem saber se a alça vai ficar boa ou não vai ficar boa, vocês desvirem e coloquem aqui na pontinha, só para vocês terem uma noção. Se fica mais bonito com a alça curta, se fica mais bonito com a alça mais larguinha. Como ela é uma necessaire grande, aí eu cortei 25 centímetros e acho que vai ficar um tamanho bom. Vou colocar a alça desse lado aqui, ó, desse lado que está a minha etiqueta. Então, eu vou desvirar. Vou centralizar a minha alça aqui bem nessa costura, vocês centralizem, coloca aqui por dentro, centraliza na costura. E puxa aqui também. Cuida pra não deixar torta, né? Vou colocar bem no meio. Vocês podem fazer adaptações, tanto na maneira como costurar ela, como os detalhes. Fica a critério de vocês. Eu tô ensinando a maneira mais básica, tá? Que vocês podem costurar esse recorte. Fecha aqui. E fecha aqui. Dá pra fazer até uma bolsinha, pelo que eu vi o tamanho dela, dá pra colocar uma alça maior aqui e fazer uma bolsinha pra carregar as coisas do bebê, né? Ou até mesmo como necessaire. Agora, eu vou só fazer uma costurinha de pesponto em todas essas caixinhas de leite aqui pra fechar ela. Fechei as 4 caixinhas de leite. Essa parte do viés, vocês cuidem pra ficar sempre aqui pra baixo. Antes da gente fazer o acabamento com viés, vocês desvirem e olhem se ficou certinho aqui, que eu fiz bem na pontinha, né? Por isso que ficou aparecendo essa margem de costura. Cuidem pra ver se não ficou mascado de tecido esses cantinhos aqui, que às vezes fica embolado ali. Principalmente quando a gente não faz uma telacinha em toda ela. Agora, eu cortei mais umas tirinhas de 3,5 centímetros aqui. E o mesmo acabamento que a gente fez aqui, eu vou fazer nessas 4 caixinhas de leite. Antes de finalizar o acabamento, eu queria mostrar pra vocês que aqui, como não é reto esse cantinho, né? A gente tem que deixar uma pontinha de tecido aqui nas duas beiradas. E eu inicio aqui, finalizo aqui a costura com retrocesso. E essas pontinhas de tecido é que vai dar o acabamento quando a gente vira pro outro lado. Então, vocês dobrem bem aqui na ponta. Dobrem de novo para trazer o tecido até a borda do material, né? Que é o centro do viés. E aí, vocês dobrem de novo. Aí, vai ficar esse acabamento bonitinho aqui, tá? Então, vocês façam isso nessas 4 caixinhas de leite. Fechei as 4 caixinhas de leite e a necessaire está pronta. Agora, eu vou desvirar ela, vou passar. E venho mostrar pra vocês o resultado final. Coloquei os 2 zíperes, né, pra ficar mais fácil de abrir e fechar. Agora, eu vou só passar ela pra vincar esses cantinhos aqui e venho mostrar o resultado final. Passei a minha peça, deixei esses cantinhos bem vincados pra ficar nesse formato retangular que é. Se vocês quiserem fazer ela como bolsinha, dá pra colocar uma alça lateral aqui que vai ficar bem bonita. No vídeo anterior, eu ensinei vocês a fazerem esta necessaire arredondada, que também é do painel. E no próximo vídeo, eu vou ensinar vocês a fazerem essa última necessaire, que é a trapézio, tá? Que também é bem fácil de vocês montarem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Visitem o site da Eve Eva Tecidos para vocês conhecerem esse painel, que tem tanto em tricoline como em sarja impermeável também. E se vocês forem comprar, utilize o meu cupom de desconto, tá? Todas as informações aqui na descrição do vídeo. Um beijinho pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!